Em 1978, sob a direção do pastor Ilgones Janaíti, pastor da Igreja Batista Central, na época chamada Terceira Igreja Batista de Nova Odessa. Foi feito um censo no bairro e foram visitadas todas as casas. Depois foram feitos estudos bíblicos nas casas dos moradores que aceitaram. Esse censo serviu como modelo para a Convenção Batista para os estudos bíblicos nos lares na época, chamados NEBs, Núcleo de Estudos Bíblicos. Dessas casas, 2 concordaram de ter reuniões semanais, uma de adultos e outra de crianças. Durante esse tempo, houveram reuniões e estudos nos lares. Isso continuou até que a Terceira Igreja Batista recebeu a doação do terreno e construiu o templo na Rua Vitória. Daí, deram o nome de Igreja Batista da Vitória. E mesmo antes de haver terminado, já se faziam ali reuniões, cultos, reuniões de mulheres, mensageiras do rei e EBFs, e também confraternização e almoço nos lares. Cerca de 70 a 90 pessoas frequentavam a EBD todos os domingos. No ano em que a Igreja Batista ia ser emancipada, os membros da Igreja Batista Central que trabalhavam lá prepararam os que eles seriam os líderes deste rebanho e logo em seguida os professores. Era um trabalho da Terceira Igreja Batista, por isso não vamos citar nomes, pois receamos omitir algum. Uma igreja forte se estabelecia ali, uma igreja zelosa, forte, com propósito e que almejava seguir os passos de Cristo. Homens e mulheres corajosos, com garra, amor a Jesus e ao seu reino. Talvez eles nem soubessem como seria hoje, 33 anos depois. Muitos deles não estão mais aqui para contar as inúmeras histórias lindas que Jesus fez na vida da igreja naquele tempo, e nem para ver tudo que evoluiu neste tempo. Mas eles sabiam que este era o certo, era o que Cristo desejava, e nós, hoje, vamos pensar um pouco sobre isso. Toda história tem um clímax, que é o ponto onde a história nos atrai, onde nos cativa e nos traz algo de bom. Mas para Deus, queremos que este clímax já dura 33 longos e lindos anos de trabalho. Construímos templo, terrenos, projetos lindos como o Transformando Vidas, que já tem quase 1/3 de participação na história da igreja. Isso deve ser motivo de felicidade para nós. Temos corais de adolescentes, coral das senhoras, o grupo de louvor, que já passou por fases tão ruins, mas Cristo nunca abandonou. E hoje canta a igreja toda numa só voz. Quão grande é o meu Deus! Inúmeros trabalhos magníficos no terreno da missão do Picerno. Inúmeras almas salvas, ou pelo menos que tiveram uma semente plantada em seus corações. O trabalho dos mensageiros do rei que unia a juventude. E tantos outros trabalhos que o tempo passa e cai no nosso esquecimento. Mas hoje é dia de relembrar, é dia de mostrar como Deus ilumina o caminho da igreja. Olhem, percebam, parem e vejam a evolução desta comunidade religiosa que aqui se encontra. Lembrem de sua história e como a Igreja Batista da Vitória. Este momento é de reflexão, de ânimo para continuarmos fazendo isso. E mais, as lutas virão, o reino está próximo e a glória vem, a nova Jerusalém. Cristo quer que nós, na Seara Santa, ó ceifeiros, vamos à Seara, vamos às ruas, vamos impactar os bairros, as vidas vazias, os depressivos, os enfermos. Não vamos desfalecer, sabendo agora de quem veio antes de nós nessa obra tão boa. A igreja só cresceu em estatura e graça aos olhos de Deus. E isto só foi possível através dos dons de cada um de nós. Administradores, cientistas, gestores, publicitários, pilotos de aeronaves, seguranças, turistas, artistas, animadores, arquitetos, dançarinos, designers, fotógrafos, historiadores, músicos, e bons músicos, Sandy que o diga, bioquímicos, veterinários, padeiros, pintores, né, Ailton? Pedreiros, advogados, costureiras, cozinheiras, professores e bons professores, analistas de sistemas, matemáticos, filósofos, pedagogos, psicólogos, teólogos e quantos teólogos, né? Jornalistas, engenheiros, motoristas, profissionais de saúde e bem-estar,
e muitas outras profissões que só acrescentaram ao corpo de Cristo aqui nesse bairro, na Igreja Batista da Vitória. Tudo começou com tão poucos recursos, mas com uma vontade sobrenatural de fazer dar certo, de crescer com a obra, de salvar almas, de ir para as ruas, evangelizar, de fazer o ID, de cumprir com Marcos 16, de 15 a 17, onde diz: "E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e ser batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas." E é nisto que cremos, meus irmãos. Inúmeras pessoas passaram por aqui e deixaram a sua marca em nossos corações. Passamos por abismos que pensávamos não suportar. Problemas financeiros, problemas nas famílias, problemas no corpo da igreja, problemas na diretoria, nos ministérios. Passamos por divisões que nos fizeram derramar lágrimas, nos fizeram perder o sono e nos fizeram muitas vezes deixar de acreditar nos homens e até na graça de Deus. Nos fizeram ofuscar os olhos e não entender o plano de Deus na nossa igreja. Mas Cristo, com seu amor, o seu carinho, tão bondosamente nos reergueu como uma fênix que renasce das cinzas. Ele nos mostrou o caminho, nos mostrou a vida eterna, e nós o perguntávamos a ele, falhos e confusos como somos: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, como diz em João 6, no verso 68. Nós rogamos o nome dele, mesmo quando desfalecemos. E ele sempre estava conosco, nos livrando, nos ensinando e nos repreendendo, mostrando a sua vontade na vida da igreja. A história desta igreja é linda, é soberana. Nossa igreja forma pessoas, as prepara para a vida. Eu mesmo, Marcos, eu sou um exemplo disso. E você aí sentado no banco também é. Você é uma joia rara nesta obra. Você é aquele tijolinho que não pode faltar na construção do reino. Nós temos uma missão deixada por Cristo e já realizada por muitos dos nossos que já se foram. E isto nos corta o coração por um lado, por não o termos mais aqui. E por outro lado nos alegra e nos faz sentir inveja por eles já estarem com o Pai. Rostos familiares, singulares, que nós aprendemos a amar. Como o seu Josi, o seu Emanuel, o irmão Léo, a irmã Maria. Que saudade dessa gente, desses amigos, dessas pessoas que levavam a sério o cristianismo e não faziam nada com desleixo, e sim com muito esmero. Aprendemos muito com eles e hoje a missão está sobre os nossos ombros. A missão nos é dada, o caminho é longo, árduo, mas a recompensa vem e a salvação em Jesus sobressairá as lutas dessa vida. O nosso dever é continuar esta obra tão grande que temos à nossa frente. São 33 anos de pesares, de conversões. Eu mesmo me converti aqui. 33 anos de vitória. 33 anos de Igreja Batista da Vitória. E estamos aqui e vamos ficar firmes, lutando contra este mundo, contra as perversões e espalhando o amor de Deus. E para isso, precisamos continuar firmes mesmo, constantes em Cristo e no seu amor. Vamos perdoar, vamos seguir o exemplo dos nossos antepassados que tanto nos ensinaram sobre Cristo. Veja como o irmão Manuel, com seus 96 anos, canta junto com os jovens. Veja o brilho no olhar, sem mesmo nem enxergar. Olha a felicidade de estar com os irmãos em Cristo, sabendo que logo estaremos todos na glória com nosso Deus. Que Deus possa nos dar mais força e sabedoria para avançar rumo à salvação. E que esse versículo possa ficar em nossos corações. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 12 a 14. Feliz aniversário, Igreja Batista da Vitória. Feliz aniversário, irmãos. E obrigado, Cristo Jesus, por nos dar o privilégio de servir na tua obra. Amém.